Eu convido a igreja para a leitura da palavra de Deus, que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do versículo de número 1 até o número 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convenha, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo for do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo for do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi linda, Senhor. Essa palavra que traz ensinamentos valiosos para a nossa vida cristã, meu Pai. Pedimos que Teu Santo Espírito, Pai, venha nos dar a compreensão da Tua palavra, e que essa palavra, Senhor, que vai ser pregada, que ela venha também atingir, através das mídias sociais, muitos que não Te conhecem ainda, Pai, para que haja salvação e vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto que acabamos de ler, falar o seguinte tema: as visões e revelações do Senhor a Paulo e suas consequências. O apóstolo Paulo, ele fundou a igreja de Coríntios, lá na cidade de Corinto. Durante o passado decorrido muitos anos, havia nessa cidade falsos apóstolos que começaram a denigrir a imagem de Paulo. Eram inimigos de Paulo, que acusavam Paulo de não ter passado por experiências espirituais, não ter visões e revelações do Senhor, que eles tinham tido,
Mas isso não era verdadeiro, porque eles eram falsos apóstolos. Ele não era um místico, como eles queriam que Paulo fosse. Diziam que Paulo era um sujeito comum, não tinha nenhum dom espetacular. Mas o fato é que, ainda que Paulo, que sua autoridade não procedesse de visões e revelações que ele recebeu do Senhor, Paulo revela o segredo de que, na verdade, ele teve tais experiências. O texto diz que há 14 anos Paulo tinha recebido visões e revelações do Senhor, e Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso. Mas por que Paulo ocultou isso durante 14 anos? E só agora ele revela? Porque Paulo entendia que essa revelação não trazia muito significado para a mensagem do Evangelho. Ao contrário, até prejudicaria, porque Paulo se preocupava em pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo que nos ensinou. E no momento que Paulo fosse tratar dessas questões de visões espirituais que ele teve do trono de Deus, isso prejudicaria a sua obra missionária. Os seus oponentes se gloriam das suas experiências espirituais. E nesse caso, Paulo é forçado também a revelar aquilo que ele obteve há 14 anos, que ele não revelou para ninguém. Paulo estava preocupado com a pregação da palavra e não se autopromover. O que nós encontramos hoje são líderes espirituais que valorizam tanto a si próprio que esquece a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. O centro é Jesus, não o homem. Mas Paulo, ele volta a gloriar-se na sua fraqueza, revelando a presença de um espinho na carne. Ele foi até o terceiro céu, mas a consequência é que o próprio Deus coloca em Paulo um espinho na carne, no sentido que Paulo não tivesse arrogância naquele ato que ele teve de conhecer o trono de Deus, que ele não se ensoberbecesse, não tivesse nenhuma vaidade. O espinho na carne, como meio apropriado para glorificar a graça e o poder de Deus em sua vida e ministério. Paulo afirma que o que está por trás do louvor próprio, a fraqueza terrena e não revelações, deve ser a base para demonstrar o poder e a graça de Deus. Mas no versículo 1, depois dessa introdução, ele diz que não é necessário que me glorie, ainda que não convém. Passarei a visão e revelação do Senhor. Apesar de ser espetacular aquela visão que ele teve do paraíso, do terceiro céu, ele falou que aquilo não acrescentava nada de valor para o ministério dele. Porque Paulo estava mais preocupado em pregar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até você no céu. Ele usa uma linguagem da terceira pessoa e não da primeira, eu. Ele diz: conheço um homem. Ele não estava falando das suas experiências para não se gabar a si próprio. Paulo não se identifica explicitamente que é ele que foi arrebatado no céu, mas o texto vai dizer que é ele na frente. Foi arrebatado, Paulo usa com modéstia. Ele
ele foi arrebatado possivelmente próximo de Tarso, na Antioquia, antes da sua primeira viagem missionária. Paulo fez 3 viagens missionárias, mas antes da primeira viagem, Paulo já tinha sido arrebatado ao terceiro céu. E Paulo, nessas viagens que ele empreendeu, nessas viagens missionárias, num momento, Paulo falou desse arrebatamento que ele teve, ele não falou do que ele viu no trono de Deus lá no terceiro céu. Nós sabemos que o arrebatamento tem algumas passagens na Bíblia. Enoque foi arrebatado, Elias foi arrebatado naquela carruagem. Também vimos que Filipe, quando ele estava indo para Gaza, ao mesmo tempo Paulo estava indo para Damasco, perseguir o povo de Deus. Filipe, ele encontra aquele eunuco e ele estava lendo, aquele etíope, e ele estava lendo uma passagem do profeta Isaías, e ele se aproxima dele e pergunta se ele estava entendendo. Ele disse: não tem quem me explique. E ele explica a passagem, aquela passagem se referia a Jesus. E depois disso ele disse, viu uma água, o que é que falta para ser batizado? Ele é batizado, e naquele momento Filipe é levado pelo Espírito do Senhor, que arrebatou até a cidade localidade de Azoto e até a Cesareia. Existe passagem de arrebatamento na Bíblia. Da mesma forma como Jesus esteve entre nós, Jesus teve a transfiguração no monte, diante de Pedro, Tiago e João, que viram as vestes de Jesus resplandecer. O que é que essas duas figuras existem para nós? Explicação bíblica: arrebatamento e transfiguração. É que na transfiguração, ali nós vimos um corpo glorificado de Jesus. Então nós sabemos que quando Jesus voltar pela segunda vez, os que morreram em Cristo serão ressuscitados num corpo glorificado, e os que tiverem vivos serão arrebatados nos ares também no corpo glorificado. Então o nosso sentimento é que essas duas passagens, ela já demonstra o que vai acontecer no futuro, na segunda vida de Jesus, tanto o arrebatamento como a glorificação. Jesus já demonstra isso. Mas o fato é que Paulo passou 14 anos sem revelar isso, porque Paulo tinha a preocupação de pregar a palavra de Deus. Sua ênfase era a mensagem de Cristo, porque Paulo estava pregando a palavra, e a palavra de Paulo falava de arrependimento e fé. Ninguém tem a salvação sem arrependimento e fé. Salvação sempre vai ser pela fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho para chegar ao céu sem fé na fé em Jesus Cristo. Quando Paulo estava pregando em Éfeso para Lídia, que era uma mulher temente a Deus é uma pessoa religiosa, e ela ouviu o que Paulo dizia, e disse que Deus abriu o coração de Lídia para que ela entendesse o que Paulo dizia, que era arrependimento e fé. Tudo começa com a palavra de Deus. Ela é a precursora para que o Espírito Santo venha fazer a regeneração. Sem novo nascimento, ninguém verá Deus. Quando Jesus fala para Nicodemo que ele nascer de novo, não verá o Rei de Deus. E para você nascer de novo, novo nascimento, precisa primeiro ouvir a palavra de Deus. Mas ele também fala, foi arrebatado ao paraíso, no versículo 4, e ouviu palavras inefáveis, bonitas, as quais não é lícito ao homem referir, ele falar aquilo que ele viu. E o que é o terceiro céu?
O terceiro céu é o lugar que Deus habita. Então, se tem um terceiro céu, tem o primeiro e tem o segundo céu. Não é verdade? Sim. O primeiro céu é a atmosfera, aquele que nós vemos, é o espaço, as nuvens. Esse é o primeiro céu que é visto por nós, com a visão humana. O segundo céu é aquele que nós vemos, as estrelas e as constelações. Esse é o segundo céu. E o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus, que é o paraíso. É onde Deus mora. Onde Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Mas ele fala também que de tal coisa não me gloriarei. Porém, de mim mesmo salvo as minhas fraquezas. Paulo nunca considerou que aquela experiência mística era uma prova do poder apostólico. Sua vida e sua mensagem é que deviam constituir a prova. Antes ele se gloriava nas suas fraquezas. Mas ele vai dizer, após ele ter essas revelações, que Deus deu para ele um espinho na carne. Ele teve essa glória de ver o trono de Deus, mas Deus dá para ele um espinho na carne. E o propósito do espinho na carne qual era? Era impedir a sua arrogância, que ele não ensoberbecesse com a grandeza das revelações, que foram muitas coisas que Deus revelou para ele, do trono de Deus. E foi imposto no espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofetar, a fim de que ele não me exalte. Sabemos que isso é possível porque aconteceu com Jó. Deus permitiu que Jó tivesse aquele sofrimento. Mas o que é o espinho na carne que Paulo diz aqui nesse texto? Com base nas informações que nós temos na Bíblia, é improvável nós determinarmos com certeza a identidade desse espinho. Nós temos algumas conjecturas, por exemplo, pode ser uma deficiência física de algum tipo que ele tinha na sua carne. Segundo, uma perturbação de um demônio, uma opressão. Ou a terceira, que é a constante perturbação dos perseguidores judeus. Paulo era perseguido pelos judeus, pelos seus compatriotas, aqueles que faziam parte do Sinédrio. Ou lutas psicológicas internas por ter perseguido a igreja no passado, ou tristeza pela incrudelidade de Israel, incredulidade de Israel, a morte esteira que ele participou. Ou Paulo foi aquela pessoa que ele teve insultos, perseguições. Paulo recebeu 5 anos de açoites, que muitos só aguentavam uma e morriam. Ela levou 5. Foi fustigado com varas, foi apedrejado, sofreu em naufrágio 3 vezes, uma noite, um dia passei em Roraima no mar. Ele sofreu perigo de salteadores, ele foi picado por cobra. Paulo sofreu muito em prisões, ações sem medida, perigo de morte. Muita coisa que Paulo passou, muita. E eu digo aos irmãos que poucos dos grandes servos de Deus através da história têm sido livres de algum obstáculo, fraqueza ou oposição. Todos nós temos alguma coisa. Todos nós já passamos por isso. Eu recentemente passei por um problema e estou passando. Tenho orado ao Senhor. Mas Paulo, ele orou
ao Senhor. E Paulo faz uma coisa interessante. Quando nós oramos ao Deus Pai em nome do Filho, em nome de Jesus, que é o nosso intercessor, é o nosso advogado perante Deus. E Paulo faz aqui uma coisa diferente. Paulo, ele ora diretamente ao Filho, a Jesus. A oração de Paulo é dirigida a Cristo. Mas Paulo ora a mesma oração 3 vezes. Paulo ora para que Jesus tirasse aquele espinho na carne na vida dele, que devia estar maltratando muito a Paulo para fazer a obra que foi confiada a ele, com certeza. E a resposta de Jesus sempre foi a mesma. O texto diz que, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que eu o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E por 3 vezes ele repete essa mesma oração. E Jesus por 3 vezes diz a mesma coisa. Mas Paulo tinha como fonte a cruz de Cristo. A resposta de Paulo às autoridades apostólicas era conscientemente modelada no Cristo crucificado. Paulo tinha consciência que a palavra de Deus tem que ser pregada, porque Jesus veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus. Paulo tinha essa consciência que Jesus tinha 2 naturezas, humana e divina. Ele morreu em nosso favor, em nosso lugar, e que a salvação se dá através da fé em Jesus. Então Paulo tinha esse entendimento que o foco dele era a mensagem salvífica de Jesus, e não as revelações que ele tinha tido lá no terceiro céu. A ênfase maior de Paulo era a palavra de Deus, ele tinha essa consciência. Então era a mensagem de Paulo aos ataques às autoridades apostólicas, conscientemente modelada no Cristo crucificado. Aquilo que ele fez por nós, em nosso favor. Se Jesus não tivesse vindo, morrido em nosso lugar, não tivesse ressuscitado, o que seria de nós? Todos nós teríamos a morte eterna. Jesus veio resolver o problema do pecado da humanidade. Jesus veio trazer a graça como fundamento da salvação, para que todos nós tenhamos a condição de salvação e vida eterna. Aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador são os eleitos de Deus, e a graça dele é reversível. Você pode aceitar a graça ou não. Essa graça nós recebemos pela fé em Jesus. Paulo tinha esse conceito, esse entendimento. Mas ele diz aqui, já no versículo 9 e 10: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Paulo sofreu tudo isso que ele passou por amor de Cristo, pelo amor à sua palavra. Paulo tinha essa concepção clara, que a coisa mais importante da nossa vida é a salvação.
Nada é mais importante do que a salvação da nossa vida. Nada. E ele diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando Jesus, para anunciar lá o Sermão do Monte, ele começa falando dos bem-aventurados pobres de espírito, os humildes de espírito. Quando nós somos pobres de espírito, ou humildes de espírito, nós estamos reconhecendo nossa dependência de Deus. Nós estamos reconhecendo que sem Deus nada podemos fazer. Diferentemente dos arrogantes, dos prepotentes que acham que não precisa de Deus. E Paulo está nos dando aqui essa lição da importância da palavra de Deus. Eu quero concluir dizendo que Paulo não estava autorizado a falar nas revelações espirituais que recebeu, como diz o texto. Ele passou 14 anos com isso escondido, sem falar para ninguém. Veio falar quando ele foi insultado, mas apenas disse que tinha tido revelações. Não revelou o que ele tinha ouvido, mas revelou sim que ele há 14 anos tinha subido ao trono de Deus. Mas o mais importante que Jesus fala para Paulo é: Paulo, a minha graça te basta. Porque sem a graça, com o fundamento da salvação, ninguém tira a salvação. As suas fraquezas terrenas, não as suas revelações que ele teve, seriam a base onde o poder seria aperfeiçoado e demonstrado. E aqui tem alguns versículos que eu quero citar. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Porque nos alegramos quando nós estamos fracos e vocês estão fortes. Jesus e Paulo, Jesus foi o maior pregador do Evangelho de toda a história, o próprio Jesus. E Paulo é o maior missionário da história. Os dois pregavam o reino de Deus de forma bem simples, sem levantar a voz, de forma que todos entendiam o caminho da salvação. Isso é maravilhoso. De forma tranquila, eles pregavam a palavra de Deus. E assim como devemos fazer, pregar a palavra de Deus sem sobressaltos, para que todos entendam a mensagem do Evangelho de forma clara. Que Deus continue nos abençoando. Baixe suas cabeças, feche seus olhos, vamos mais uma vez falar com Deus. Senhor nosso Deus, Tua palavra foi pregada, Pai. Esse texto nos revela a importância, Pai, da nossa plena comunhão contigo, da vida e obediência que nós devemos levar, uma vida em santidade, glorificando o Teu nome, se aperfeiçoando cada vez mais na Tua palavra, Pai. Que a nossa prática de vida seja vista por todos e que as pessoas sintam em nós a Tua presença, Pai. Nos abençoa. Te peço por aqueles que não conhecem a Tua palavra, que venham a conhecer, através da pregação do Evangelho em todos os recantos do mundo, pelas mídias sociais, nos templos, em qualquer localidade, meu Pai. Que a Tua palavra chegue em todos os recantos deste mundo,
para que todos tenham a oportunidade de ouvir a Tua palavra e sejam regenerados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.